Hoje saiu a notícia, é uma das notícias mais importantes dos últimos tempos, saiu a notícia de um acordo de 90 dias, não é um acordo permanente, entre Estados Unidos e China. Vou ler um pouco da notícia e comentar um pouco seus pressupostos. Estados Unidos e China chegam a um acordo sobre tarifaço com redução das taxas por 90 dias. Tarifas sobre as importações chinesas cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Como vocês podem perceber, é uma queda drástica, muito grande, muito significativa. Ainda existe uma barreira protecionista, digamos assim, residual, né, pequena, mas nada que se compara às barreiras altíssimas que foram impostas aí na escalada dessas tarifas. O mundo inteiro viu a escalada dessas tarifas como algo simbólico, no fim das contas. Era muito difícil a gente imaginar que os dois países iam manter 145%, 130% de tarifa mútua. É uma tarifa alta demais. Então, meio que era esperado, havia uma certa previsibilidade nesse acordo. E ele foi feito e vai durar 90 dias. Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países durante 90 dias. As tarifas dos Estados Unidos vão de 145 para 30, China 120 para 10. Representantes das duas potências se encontraram neste fim de semana em Genebra, na Suíça, para discutir as taxas sobre importações e anunciaram um acordo em conjunto na madrugada desta segunda-feira. Eles disseram que a redução das tarifas entrará em vigor até quarta-feira, mas não divulgaram a data exata. Ambos os países representaram muito bem seus interesses nacionais, afirmou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Temos interesse em comum em um comércio equilibrado e os Estados Unidos continuarão caminhando nessa direção. Bessent explicou, porém, que o acordo não inclui tarefas específicas para cada setor e que os Estados Unidos continuarão um reequilíbrio estratégico em áreas como medicamentos, semicondutores e aço, onde identificaram vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. Eu, quando fiz a live, eu fiz uma live com o Felipe Hermes e a gente discutiu justamente esse assunto, a gente discutiu o tarifaço. E ali na live o Hermes dizia que era um absurdo, ele fazia uma crítica muito dura à política econômica do Trump, e ele enfatizava que se houvesse um interesse de fazer uma reconversão industrial, ou seja, tomando isso como premissa, e obviamente há um interesse de fazer uma reconversão industrial nos Estados Unidos, o que se deveria fazer é aplicar uma tarifa alta para alguns produtos, e não uma tarifa tão generalizada como fez o governo Trump. O que parece estar acontecendo é justamente isso. Eu acho que há um recuo, está havendo um recuo. Sobre a natureza desse recuo, há dúvidas, né? Então, por exemplo, os documentos oficiais da Casa Branca, que depois eu vou ler, não vou ler agora, mas logo vou ler, eles, obviamente, apresentam o que aconteceu como um acordo dos Estados Unidos, por uma vitória comercial dos Estados Unidos, é assim que eles apresentam a coisa. Os chineses falam de outra maneira. Então, os representantes da China dizem que foi um acordo que a China obteve. Tá? Vai haver muita especulação em torno disso, muito jogo de cena para ver quem que recuou, quem que venceu a disputa e coisa e tal. Mas o que parece evidente, o que parece estar aí meio que bem fundamentado, é que ambos os países estavam se prejudicando com esse tarifaço. É muito difícil, né, você manter uma economia pujante quando os seus principais parceiros comerciais, né, o seu principal parceiro comercial bloqueia os seus bens. A China exportava para os Estados Unidos muita coisa sofisticada, né, muitos produtos industriais eram exportados ali. Então, iPhones da Apple, acho que cerca de 9% dos iPhones que circulam no mundo ou nos Estados Unidos era exportado China e Estados Unidos. A Apple produzia as coisas na China. Teve até uma polêmica da Apple recentemente em torno disso. Então eu acho que para a China estava complicado e para os Estados Unidos também, obviamente. Então se chegou a um acordo, que é um acordo no fundo mútuo. Ele é provisório, são 3 meses, e eu acho que os Estados Unidos vai tentar nesses 3 meses lançar logo a base de reconversão industrial, fazer o que for possível para isso. Eu, na época da live, concordei muito com o que o Higg falou.
O Rig é especialista, entre outras coisas, em história militar, ele conhece bastante história militar, e uma coisa que o Pedro também falou e que, enfim, está aí no horizonte, esse esforço dos Estados Unidos não é um esforço meramente econômico, trata-se de uma tentativa de equilibrar o jogo bélico. A gente sabe que a China, tendo a capacidade manufatureira que a China hoje tem, isso dificulta muito num confronto, em cenários de confronto direto, que os Estados Unidos consiga manter-se à altura de um desafio bélico. Embora, a gente tem que entender que, embora os Estados Unidos tenha um orçamento militar muito maior do que a China, esse orçamento serve também, entre outras coisas, para manter as mais de 700 bases militares que os Estados Unidos têm mundo afora, a sua marinha atravessando o mundo inteiro. A China não tem esses custos. A China tem, se eu não estou errado, 8 bases militares fora do seu próprio território. Só 8. Os Estados Unidos têm mais de 700. 8 para 700. Não tem comparação. Então, hoje, a China projeta poder ali, militarmente falando, no seu território e nas circunvizinhanças, naquele Pacífico, Mar do Sul e tal. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos têm uma projeção global de poder, uma projeção global de estrutura. Toda a infraestrutura de tratados internacionais, de comércio, tal, tá tudo baseado na hegemonia militar norte-americana. Sem hegemonia militar norte-americana, ninguém faz nada do jeito que é feito hoje. Isso, assim, é visível que é isso que faz o mundo funcionar. É como se fosse a grande engrenagem do funcionamento do mundo, tal como a gente conhece hoje. Óbvio, o Trump tem tendências isolacionistas que eu acho que estão muito além da sua preferência pessoal, não é tanto a questão, eu quero ser isolacionista ou não, é muito mais uma necessidade dos tempos que os Estados Unidos se encontra de ser isolacionista. Todo esse poderio projetado é algo que custa muito aos cofres americanos. A relação dívida-PIB dos Estados Unidos está absolutamente insustentável há muito tempo. E assim, não são apenas os trumpistas que falam isso. Economistas fora do trumpismo também falam isso. O Joseph Stiglitz foi um cara que foi economista do Bill Clinton, né, teve um papel no governo Bill Clinton, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, um economista heterodoxo, crítico ao neoliberalismo, coisa e tal. O Stiglitz fala que a dívida PIB dos Estados Unidos é insustentável, criticou bastante as medidas que o Trump fez agora, esse tarifaço, mas há um reconhecimento do diagnóstico, né? A situação não está boa, o diagnóstico é complicado, e se ele é complicado, nós temos que nos ajustar. Eu acho que os Estados Unidos está indo nessa direção. Vou só ler mais um pouquinho no final aqui o que o Trump falou. Em coletiva pela imprensa, pela manhã, Trump disse que não espera que as tarifas dos Estados Unidos sobre importações chinesas retornem a 145% após o fim da pausa de 90 dias. E que acredita que Washington e Pequim chegarão a um acordo definitivo. O republicano também afirmou que a China concordou em abrir o mercado para o ZEWA, mas que isso levará um tempo para ser colocado no papel. Trump destacou ainda que, além dos acordos sobre tarifas já firmados com a China e com o Reino Unido, muitos outros estão a caminho. No entanto, ameaçou aumentar as taxas para países que se recusam a apoiar sua proposta de reduzir os preços de medicamentos assinada na segunda. A medida orienta que farmacêuticas diminuam os valores dos remédios no ZEWA aos praticados em outros países, segundo Trump. A reação do mercado. A reação do mercado obviamente é positiva. O mercado sempre tem uma relação positiva na medida em que as pessoas, na medida em que o cenário econômico é mais, né, o intercâmbio é mais fácil, as trocas são mais fáceis. Mas baixa um pouquinho para eu dar uma olhada aqui. A escalada das medidas tarifárias do presidente americano Donald Trump, com o objetivo de reduzir o déficit comercial do ZEWA, abalou os mercados financeiros no mês. Ok. Na China, índices de ações fecharam em alta. O acordo foi mais longe do que muitos analistas esperavam. Yuan atingiu o maior valor em 6 meses. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York tinham fortes altas. Enfim, isso não é nada que a gente não imaginasse, né? Os mercados sempre são favoráveis a uma situação de maior livre troca. É meio que a reação do mercado é essa, quase que causal, né? Você tem mais liberdade nas trocas comerciais mundo afora, os mercados respondem de maneira mais positiva. Quando isso cai, os mercados respondem de maneira mais negativa. Afinal de contas, o que são os mercados? Os mercados nada mais são do que a alocação do capital difuso e de investimentos pelo mundo inteiro. Hoje, as grandes empresas são todas conectadas. A gente nunca esteve num estágio do desenvolvimento histórico do capitalismo com um nível
tão grande de interconexão, de globalização das cadeias produtivas. Isso nunca aconteceu. A última grande época liberal, fora a nossa, né, a época aí das últimas décadas, foi a Belle Époque. Foi ali a época anterior à Primeira Guerra Mundial e depois à Segunda Guerra Mundial. A gente viu na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e até os anos 50, 60, do período de vigência ali do keynesianismo e tal, uma retração da globalização do comércio. Isso aconteceu, as economias se fecharam mais, elas se tornaram mais autárquicas e depois a coisa liberou muito e foi muito mais globalizada do que antes na Belle Époque. Então, os mercados sempre terão essa reação. Essa é meio que consensual que eles tenham esta reação. Obviamente, isso é uma notícia muito positiva para as economias de ambos os países e para a economia global. Deixa os investimentos muito menos preocupados, os investidores muito menos preocupados com os danos às cadeias de suprimento globais no curto prazo. Óbvio. Bom, tem a declaração aí da Casa Branca. Tem uma declaração, essa é uma outra. Conjunta dos Estados Unidos, reconhecendo a importância, e essa aí, eu acho que é essa declaração, porque essa é uma declaração oficial. É interessante eu ler e comentar isso, porque eu fiz a pesquisa, antes de fazer a live, eu fiz a pesquisa na mídia brasileira. E a mídia brasileira costuma apresentar essas coisas de forma muito simplificada, então às vezes você quer um pouco mais de informação para entender o que foi o acordo. Porque beleza, o acordo diminuiu as tarifas. Tá, mas teve alguma outra cláusula? Né? O que está em jogo para haver este acordo? Eles negociaram o quê? Qual é o horizonte do que eles estão fazendo? E essa declaração explica isso. Então eu vou ler um pouquinho. O governo dos Estados Unidos da América e o governo da República Popular da China, reconhecendo a importância, refletindo. Pode só... Vamos pro... Aqui é que começa... a descrição do que aconteceu. Os Estados Unidos modificarão a aplicação da taxa adicional de valor de imposto sobre os artigos da China, estabelecidos nas ordens executivas, suspendendo 24 pontos percentuais, removendo as taxas adicionais de valor e tal. Então, está aí. A China modificará, consequentemente, a aplicação da taxa adicional de valor de imposto sobre os artigos dos Estados Unidos, estabelecido no anúncio da Comissão de Tarifas Aduaneiras, suspendendo 24 pontos percentuais dessa taxa para um período inicial de 90 dias, mantendo a taxa adicional de 10% sobre os artigos, removendo as taxas adicionais. Pode descer mais um pouquinho. O que tem embaixo? Após a adoção das medidas mencionadas, para estabelecer um mecanismo para dar continuidade às discussões, O representante da parte chinesa para essa discussão será He Lifeng. Bom, aí eles citam várias pessoas que eu não conheço. Essas discussões poderão ser conduzidas alternadamente na China, nos Estados Unidos e em um terceiro país, mediante acordo entre as partes. Conforme necessário, ambas as partes poderão realizar consultas de trabalho sobre questões econômicas e comerciais relevantes. Agora vá para a parte onde a Casa Branca, a outra parte... Isso, essa parte. Garantindo... Deixa eu colocar, acho que o pessoal está vendo. Garantindo outro acordo histórico. Hoje, após o novo acordo com o Reino Unido, o presidente Donald Trump chegou a um acordo com a China para reduzir as tarifas chinesas. Os Estados Unidos emitiram ambas as partes. Aí ele descreve um pouco. Vai descendo aí. Ele vai descrevendo. Porque eu vi... é isso aqui. Isso aqui. Aqui. Pronto. Trabalhando para um reequilíbrio. Olhem só como que a Casa Branca está apresentando o que aconteceu. Qual é a visão da Casa Branca? Trabalhando para um reequilíbrio. Quando essas mudanças entrarem em vigor, ambas as nações concordaram em estabelecer um mecanismo para continuar discussões importantes sobre comércio e economia. O déficit comercial de bens dos Estados Unidos com a China foi de 295,4 bi em 2024, o maior com qualquer parceiro comercial. O acordo de hoje visa resolver esses desequilíbrios para oferecer benefícios reais e duradouros aos trabalhadores, agricultores e empresas americanos. À medida que nossas ações continuam nessas discussões, a China será representada por He Lifeng. Os Estados Unidos serão, aí fala enfrentando a crise do fentanil. Os Estados Unidos e a China tomarão medidas agressivas para conter o fluxo de fentanil e outros precursores da China para produtores de drogas ilícitas na América do Norte. Eu não sei se vocês sabem, mas o principal arquiteto dessas medidas todas aí, da questão da guerra de tarifas e tudo mais, é um economista chamado Peter Navarro. Economista Peter Navarro. Esse Peter Navarro
tem um artigo naquele projeto 2025 da Heritage Foundation. A gente tem muita análise sobre isso. Nós temos análise lá do projeto 2025. Isso é uma coisa que o Orlando Lima, meu amigo, fez uma análise na época. Eu também fiz news sobre isso, sobre o projeto 2025. A gente lê uma parte, né? É um catatal, né? São 90 páginas, 900 páginas de artigos variados e que tem uma influência grande na constituição das políticas norte-americanas. E esse Navarro era o economista que justamente tinha um artigo sobre protecionismo. E ele tem um debate, eu assisti esse debate acho que tem uns 2 meses atrás, uma coisa assim. É um debate muito antigo,